Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode. Esse bate-papo descontraído falando sobre gestão, sobre contabilidade, pessoas, empreendedorismo, tudo aquilo que você precisa saber para te auxiliar na gestão do seu negócio. E hoje nós temos uma convidada especial que veio contar a história da sua jornada empreendedora, que é a Creide. Seja muito bem-vinda, Creide. Tudo bem com você? Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês e poder somar aí nas vontades, no conhecimento de cada um que estarão assistindo. Isso aí, Creide. Aqui hoje, o pessoal que nos acompanha, né, são empreendedores, né, que estão ou já estão empreendendo ali, ou estão querendo começar a empreender. Então a gente traz, né, como faz o convite de vocês aí que já está aí há um longo tempo nessa jornada, nesse mundo cheio de emoções aí, para contar um pouquinho o que te motivou a montar uma escola, o que te motivou a empreender, né? Que conta para nós como foi todo o início aí. Realmente é um mundo cheio de emoções. Eu comecei minha carreira de professora e me apaixonei pela profissão. Sempre gostei muito de transformar a vida das minhas crianças, dos jovens. E eu comecei como professora na rede municipal, trabalhei na rede estadual, em escolas particulares. E somando tudo isso, a pedido dos próprios pais, em que os alunos eram meus alunos, né? Pais de alunos, terminava o curso, principalmente da educação infantil, as escolas não seguiam, eu sempre falava, você precisa montar uma escola para você, porque você não tem uma escola. E eu lembro que eu assumi a turminha com 2 anos e só entregava eles com 6 anos, que era o final da educação infantil naquela época. Os pais não deixavam que trocasse a professora, então eu seguia com a turminha. E eu sempre gostando daquele trabalho que eu fazia, com muito empenho e muita dedicação. E findando uma das escolas particulares que eu trabalhei, ela estava encerrando o trabalho dela, ela não ia mais dar continuidade, eu resolvi. Então, abri a minha escola, criei coragem e fui buscar por uma área que me atendesse e que eu conseguia, né, pagar os custos e começar uma escola. Foi com essa coragem que eu iniciei em 1999 uma escola de educação infantil. Em 1999. Essa idade, ela é muito, como dizem, né? Criança, né? Nessa idade, ela é muito incrível, né? Eu percebo que acho que é a parte que eles mais se entregam, né? Com afeto, com carinho. Porque depois os adolescentes já é tudo mais complicado, mais emburradinho, né? Mais difícil. Caso que antes talvez sair da parte infantil para poder se tornar um adulto, tem mais conflito. Mas essa idade é a melhor que tem, né? Essa adoração com o professor, ele realmente se entrega bastante, né? A educação infantil, a criança, ela é muito pura, né? Ela só tem pureza no pensamento dela. Ela não é uma criança, não é inocência, é pureza. E eu falo que é uma CPU livre, a hora do momento de você implantar valores, né, de você implantar todos os valores que ela irá crescer com ele na formação do caráter dela. E a educação infantil, ela é muito importante, talvez ela reflete lá no ensino médio. Então, uma educação infantil bem feita é um ensino médio com resultado. Então, é muito importante você investir na educação infantil. Porque é ali que você tira da criança toda a criatividade, né? O prazer que ela tem de construir, de criar, da liberdade. Então, é a fase mais importante da formação de uma pessoa, é a educação infantil. Sim, isso realmente. E você começou em 99. Quais que foram as dificuldades ali que você obteve ali para poder começar a iniciar? Porque é um pouco diferente, né? Você dentro de uma sala de aula, cuidando da sua turma, cuidando dos seus alunos. Agora eu vou montar uma escola. Quais que foram as dificuldades que você mais enfrentou e percebeu ali? Eu tinha, assim, quando eu falava para as pessoas, principalmente a minha gestora anterior, que eu ia montar uma escola, ela falava que eu não ia dar conta, que eu não ia saber administrar, que eu não saberia administrar. Aí, quando eu resolvi assumir a escola, eu fiquei pensando nisso. Será que eu não vou conseguir administrar mesmo? Mas eu falei, então, eu vou me desafiar, né? Vai ser um desafio para mim isso. E aí, eu saí em busca de um local, eu encontrei uma casa que era bem antiga na época,
Até hoje ela existe e ela estava fechada, achei que o local seria legal e eu tinha uma pequena economia e eu fui trabalhar com essa pequena economia que eu tinha feito quando eu trabalhava, né? Então eu pintei, comprei os móveis que eu consegui e eu assim olhava para casa e eu idealizava muita coisa nela. E comecei, fiz uma divulgação na Folha da Manhã, porque era o único veículo de informações, né, que nós tínhamos na época, que era muito acessado, né, que era muito lido. E fiz uma divulgação lá e aguardei pelas matrículas. No dia da matrícula, eu fiz 7 matrículas. Eu falei, vamos começar a escola assim, né? Isso era janeiro, 20 de janeiro, por aí. Aí comecei, nos primeiros dias de fevereiro, eu comecei com 13 alunos a escola. E, assim, em 3 meses, 4 meses, assim, eu estava com 27 já. Né? E a escola foi crescendo. O que era a minha ideia? Quando eu quis montar a escola, eu percebia as dificuldades dos pais em alguns pontos das escolas. Então, eu já levei a escola com uma ideia diferente para atender aqueles pais que trabalhavam. Que, às vezes, a escola, ele parava às 18 horas do trabalho, mas a escola terminava às 17. Então, ele tinha um furo de 1 hora, alguém para buscar seu filho na escola. Né? Outros pais que entravam no trabalho, às vezes, meio-dia, e a escola só começava à 1. Então, eu já estendi o horário de receber a criança mais cedo. Então, esses pontos chaves que eu fui observando a necessidade dos pais, já foi me trazendo alunos para atender essas necessidades. E eu comecei com 2 professoras e eu trabalhava. E aí eu comecei dando aula, achei que eu ia conseguir. Eu dava aula, eu fazia o material, eu coordenava, eu dirigia. E eu limpava a escola. Porque acaba que você arruma uma pessoa não dava certo, arrumava outra não dava certo, então chegava o final da aula, acabava a aula, eu ia fazer a faxina da escola. No sábado eu ia para lá faxinar a escola. Então eu fazia tudo, né? Até que chegou no meio do ano, do primeiro ano, eu vi que não era possível eu continuar dando aula. Porque a demanda de atendimentos, toda hora chegava uma pessoa, queria falar comigo, queria conhecer o colégio, e eu tinha que deixar a sala de aula para fazer isso. Aí eu contratei uma nova professora para assumir a sala de aula, do pré, que eu fiquei com a sala de pré, de alfabetização. E aí eu fiquei só com a coordenação e direção por 3 anos. 4 anos eu fiquei assim. Quando você começou lá, já era o nome Lua de Cristal. Era Lua de Cristal. Quando eu busquei por esse nome, eu queria um nome que as crianças sentissem vontade de estar naquele lugar com aquele nome. E, por coincidência, estava no auge o filme da Xuxa, Lua de Cristal. E aí eu fiz uma lista de vários nomes e na hora o que mais me chamou a atenção foi Lua de Cristal e ficou Lua de Cristal. Sim, esse filme é aquele que ela... contra o baixo astral, que ela sobe numa árvore, não é? Tinha uma lagartinha, Se você olhar a letra da música, ela é muito forte, né? Ela fala do poder que a gente tem de querer, né? Que a gente vai conseguir, que você vai poder ter aquilo que você está buscando. E a música casa muito com a minha vontade. Casou. Que bom. É interessante você falar, né? Você olha só para você ver, dentro dos processos, o primeiro ponto que você já viu é a questão da necessidade de divulgação. Você já vai ali com o marketing que hoje fala, né? Já precisa ter esse movimento, né? E já deu retorno, né? E já, logo em sequência 7 para 27, ou seja, o pessoal já foi... eu acho assim que nós precisamos muito da mídia, porque hoje em dia você ainda tem diversidade para divulgar onde que você vai atingir seu público. A melhor propaganda que eu ainda vejo é o boca a boca, é aquela pessoa que indica. Porque quando ela indica, ela sabe que é bom. Que ela confia, né? Confia e sabe que é bom, então ela consegue indicar. Essa é a melhor. Mas ela é lenta. Então, se você for esperar o boca a boca, ela vai ser bem lenta para o seu crescimento, para as pessoas conhecerem o seu trabalho. Então, hoje as redes sociais, né, que são as mais vistas hoje, e é a que acelera o processo, que você consegue estar ali, principalmente hoje no Instagram, no seu site, você consegue mostrar o seu trabalho através de vídeos. Hoje eu já nem gosto mais de foto, eu gosto de vídeo, porque você vê as crianças atuando.
né, fazendo o que está acontecendo na escola. As redes sociais do meu colégio, ela é bem ativa, ela mostra o dia a dia da minha escola. Acho que até traz, né, uma visão para os pais, já também chega ali, olha, deixa eu ver como está acontecendo, o que está funcionando. Justamente. Né? Os pais podem, eles não precisam estar lá, mas ele está vendo que o filho chegar em casa e falar, hoje eu construí um catavento, ou eu dei comida para os patinhos. Hoje, a gente tem um vídeo daquilo que realmente foi realizado. Né? Outro ponto interessante que você falou é essa necessidade do cliente. Né, essa visão que você teve ali, esse insight naquele momento ali, bom, e muita gente passa por isso, do horário da escola. Sim. Porque a escola sempre acaba, acho que até a questão acho que tem menorzinho ainda, acho que acaba até mais cedo, né? Acho que é 4 horas, 4h30, dependendo as da creches, né? acabam às 17, 16 horas. Isso, então, ou seja, há um lapso temporal aí que a maioria das pessoas não tem como ficar deslocando, né? Então, eu trabalhei na creche Santo Agostinho muitos anos e eu via esta que desordenava isto. Mas naquele momento, daquela época que eu trabalhei no Santo Agostinho e que eu acho que hoje isso precisa ter visão diferente dos gestores, é que as mães eram todas domésticas, a maioria. Então, elas terminavam do trabalho por essas horas, 16 horas. Por isso, terminava às 16. Entendi. Hoje, as creches não atendem mais só as domésticas, ela atende todo mundo. E o trabalho de todo mundo termina às 17 ou mais tarde. É mais certo ainda de ser de 5h30 para frente. 5h30, 6 horas, tranquilo, né? Justamente. Então, quando eu estava atuando no Santo Agostinho, que eu fui diretora, fui presidente lá, tinha a turminha da tarde, não saía às 16, eu não permitia, só depois das 17. Então, tinha os irmãos, né? Então, a gente liberava aquelas mães que tinham terminado o trabalho para elas e os restantes ficavam até às 17, esperando terminar a aula e para sair, porque a escola ela tem que casar com a necessidade dos pais no trabalho, porque a segurança dos pais é que eles levam os filhos para a escola e eles estão tranquilos, porque ele está ali enquanto ele está trabalhando. Termina o trabalho, ele passa no colégio e pega o filho. E quase, principalmente nessa idade, é o tesouro deles. Justamente. E eu falo que nós, aqui da nossa cidade de Passos, que está crescendo muito, a gente precisa se espelhar nas cidades grandes. Porque hoje, se você olhar para São Paulo, para Ribeirão Preto, as escolas terminam mais tarde para ter realmente esse atendimento às famílias. E também o período integral, que em grandes centros, né, a maioria dos alunos estuda em período integral. Vão cedo para a escola, os pais vão para o trabalho e só voltam no final da tarde. E as escolas oferecem não só o ensino regular, mas dentro disso oferece curso de inglês, oferece trabalhos artísticos, de músicas, de atividades físicas. Então, completa ali mesmo, porque aí o pai não precisa tirar o filho para levar na natação, tirar o filho para levar no judô, tirar o filho para levar no inglês. Já está tudo na escola. Para eles é até mais difícil. Principalmente em grandes centros, a questão de deslocar. Então, já encontra tudo ali. Mas a dificuldade também que pega Passos nisto é o poder aquisitivo, que ele não é tão alto para que o pai possa pagar uma escola que ofereça tudo isso junto, porque acaba sendo também... que você demanda também outros profissionais. Demanda de profissionais e o custo fica maior, né? E é isso também, mas eu acho que Passos já precisa olhar para esse lado, porque existe aí uma visão de crescimento para nós, né? Exatamente, ainda mesmo porque, querendo ou não, hoje... dependendo da região que você está, se você precisar deslocar, você não consegue fazer mais em 10, 5 minutos. A gente já tem um trânsito, né, um fluxo de trânsito que já tira a agilidade. Agilidade, né? Então, a gente precisa realmente pensar nesse sentido. E também nas projeções que está de crescimento da cidade. Né? Justamente. Você vê que a cidade anda crescendo muito, quase que diariamente que sai um loteamento novo. Então, vai precisar bastante. Mas, Cleide, me conta aí como que foi esse processo de você sair daquilo que você era formada, que você fazia, né, que era educar, cuidar das crianças, estar na sala de aula, para sair disso, né, vamos dizer assim, passar o bastão para outra pessoa. Como que você enfrentou esse momento ali? Não, nossa, realmente eu preciso ser a diretora, tem essas demandas que é recorrente diária, né, que precisa ser resolvida, e você precisou deixar os pequeninos. Eu não deixei. Praticamente assim, eu afastei de estar em sala de aula, mas eu estou com ele o tempo todo, com eles.
né? Eu divido bastante meu tempo, eu estou sempre no meio deles, junto com eles. Quando é possível, eu sento, lancho com eles, eu estou um pouquinho na sala de cada um. Eu tento estar com eles. Mas a necessidade de realmente eu deixar a sala e administrar a escola foi acontecendo. E porque, assim, se eu ficasse em sala de aula, eu não tinha o crescimento da escola. Ela estava começando. Eu não tinha condições financeiras para pagar um gestor. E eu já tinha uma condição financeira para pagar o professor. E aí eu comecei a lidar com administrar, né? Administrar os recursos que entrava, as despesas, os professores. E as coisas foram acontecendo. Você perguntando que essa é uma grande dor, né, do mundo dos empreendedores que a gente conversa, que a gente vai conversando, é esse momento. Nossa, meu negócio está crescendo, eu preciso fazer meu negócio crescer, mas eu ainda não consigo, vamos dizer assim, sair desse processo, né, desse operacional. Porque realmente, né, porque aí se você não tá... Eu falo que a necessidade faz as coisas acontecerem. Ó, uma foi que eu comecei a treinar todos os professores a pensar e ver as coisas como eu via, em relação de formar as crianças. Eu falava que a gente tem uma missão muito grande. Quem trabalha com educação, eu falo que é trabalho de mãe, não tem salário que pague. Não tem salário que pague ser mãe, não tem salário que paga ser professora. É um salário de amor, é uma profissão de amor, porque você gosta daquilo que faz e é muito gratificante. Você estar ali com aquelas crianças, como eu disse, que elas são puras, e você começar a ensinar e ver ela começar a escrever, ela entender, ela começar a ler. E até hoje eu me emociono com eles, até hoje, com os desenhos que eles fazem para mim, as coisas, como eles me veem, eles me desenham. Então, até hoje eu me emociono com essas atitudes deles, que é uma coisa corriqueira na minha vida, mas ainda tem emoção. E eu comecei a mostrar isso para os professores, o como a gente é importante na vida dessas crianças. E hoje, mais que nunca. Porque eu falo sempre, principalmente dos adolescentes, a instituição que põe regras, que põe limite, que prega valores, que abraça, que está com ele, ainda é a escola. É o que eles têm, a escola. Sabe? Porque ali a gente está com eles o tempo todo, nas dificuldades deles, na hora do choro, no desespero, na ansiedade, na conquista. E eles confiam na gente, nos professores, eles têm essa liberdade, essa liga de estar conosco. A minha escola vai fazer 25 anos, a gente tem vários alunos formados para esse mundão afora, e eles não deixam de nos visitar quando eles estão aqui em paz. De abraçar, de agradecer, de falar o quanto a escola... Aqui eu emociono. O quanto a escola foi importante para eles. O quanto a gente teve participação no sucesso deles. Mas né? Por isso que eu falo, essa idade de... Acho que tá com a quinta série, é a mais... Nem sei a palavra que dizer, né? Mas é muito carregado de emoção. É, muito carregado de emoção. Eu falo que os pais devem sentir um pouquinho de ciúme de nós, porque a gente vivencia momentos que eles não vivenciam. A gente vivencia com os filhos deles. Pior que é. Eu até falo que a minha menina, né, quando a gente pôs ela na escola, muita coisa a própria escola ali, tirar fralda, a própria escola que ajudou na época. Depois a gente conseguiu organizar melhor, a gente colocou ela lá no coque. Na época já começou a fazendinha ali, ela ficava encantada com aquele espaço lá. E você vê que ela, assim, o que a professora fala é lei. A tarefa de casa, se ela entendeu alguma coisa errada, se o pai falar não é assim, ou a mãe, não, minha professora falou que é assim, tem que ser daquele jeito que a professora falou, não muda. E é assim mesmo. Eles têm uma adoração, admiração, né? Melhor dizendo, admiração pela professora. É por isso que eu falo muito para os professores. Nós somos exemplos e nós somos educadores o tempo todo. Aqui na sala de aula e lá fora. Até essa semana passada, minha esposa, ela encontrou com a professora dela, acho que também essa questão de segunda, terceira série que ela falou. E a professora se reconheceu. Ela chegou lá, eu não lembro. Se foi minha professora? Foi sim, na hora que você entrou eu te reconheci. Olha que você vê, tanto que é importante, né? Já foi coisa de, acho que 30 anos que ela falou. Esses tempos para trás, já uns 2 anos, eu fui em um casamento de um aluno lá em Goiânia. Ele fez questão da minha presença. Foi meu aluno de educação infantil.
Olha pra você ver como que você marca a vida deles. Como que a gente marca. Até que eu já falei aqui um pouco, quando que foi que você teve essa ideia de montar a fazendinha, todo aquele espaço, né, lá na unidade 1, né? Isso. Na unidade 1 tem aquela fazendinha, tem o cavalo, vaca, tem pato, né? Que mais? Tem, nós temos ovelha, tem a vaquinha, né? Um casalzinho de bois, né? Mini bois. Temos um pônei, tem várias aves, tem pavão. Os meninos gostam de todos. Tem os galinzés, que os meninos correm atrás deles, tentam pegar. Eu tive uma infância na fazenda. A minha infância foi com muita liberdade, muita criatividade. Eu não tinha brinquedos, então eu brincava com aquilo que eu construía ali, que eu tinha ali, né? Com limão, com a laranja, com mamão. Fazia os boizinhos e brincava muito na areia, na terra. E muito contato com os animais. E vendo hoje essa nossa realidade das crianças presas devido à violência, falta de espaço, eu achei que a escola poderia oferecer isso para eles, o contato com a natureza, o pé no chão. Você vê que meus alunos vão embora sujo, né? Eu olho as camisetas deles e falo, essa mãe deve xingar até. Esses meninos vão embora todo dia sujo. Areia. Mas eu falo assim, eu tô com a minha alma tranquila, eles brincaram. Eles se sujaram, eles brincaram. Porque, assim, a fazendinha dá essa liberdade para eles, essa sensação de liberdade, uma liberdade de verdade. Né? Então, lá eles têm contato com os animais, eles tratam dos animais, têm contato com a galinha, eles percebem quando a galinha bota o ovo, está chocando, a gente mostra para eles quando os pintinhos nascem. A curiosidade deles de ver os pintinhos saindo do ovo. Tira leite, quando a vaquinha tá agora de bezerrinho, né? A gente tira o leite, eles percebem, eles põem a mão na teta da vaca para ver como é que sai o leite. Uma coisa tão perto de nós que temos aqui, mas às vezes tão distante das crianças. E a gente tem aquele espaço da areia que fica embaixo dos bambus, né? Você conhece? Sim. Eu falo que aquilo lá é um paraíso, é um reino encantado, realmente. As crianças brincam ali. Às vezes eu sento por perto e fico ouvindo a conversinha deles. Então, você vê cada assunto que sai, cada ideia que eles criam e constroem ali na areia, que vão construindo. Um busca água, o outro acha um pedacinho de pau para fazer a ponte, aí o outro põe areia, sabe? Aí faz o buraco, e cada um vai dando uma ideia de o que vai acontecendo. Eles vão vendo acontecer. E aquilo ali é o quê? Criatividade, construção, colaboração, né? Um com o outro. E na fase de cada um. E é isso que a gente quer para eles, conviver, relacionar, trocar ideias e criar. Porque eu falo que o celular hoje e os brinquedos vêm prontos, tudo pronto. Aperta um botão, a boneca chora, a boneca abre a boca. O carrinho mexe, levanta a roda, vira um robô. Né? Tudo pronto. Onde que eles estão criando? Onde que eles estão pondo a cabecinha deles para pensar? Então, agora, na infância, porque depois não tem mais tempo para isso, porque a escola hoje está tão tecnológica que quando ele chega mais lá para o 6º, 7º ano, ele vai trabalhar com a tecnologia. Mas ele já trabalhou a criatividade dele, já pensou, já criou, já transformou um pauzinho lá num monte de ponte, uma varetinha, ele criou lá uma flecha. Então, é por aí, essa é a ideia da fazendinha, deles terem um espaço para criar, para conviver. Sim. E realmente é isso, né? A gente percebe realmente é isso. Que não existe mais diminuiu consideravelmente esse espaço para a criança brincar, né? São poucas crianças que a gente vê realmente interagindo, e principalmente nessa parte da interação com a natureza. Apesar da cidade e tudo, acaba ficando mais dentro de casa. E eu vejo isso realmente. Se ele não estiver brincando, né? Ele vai estar no celular. Ele vai estar no celular. Ele vai estar no celular. Hoje, criança de, sei lá, menorzinho que possível, 1 ano, 6 meses, às vezes já está Ele já é tecnológico, né? Você já dá um aparelho para ele, já sabe passar o dedinho e já acha coisas. E realmente é nesse sentido mesmo, já vem tudo pronto. E as redes sociais tem um lado positivo, mas tem um lado negativo, que ela quer o quê? Ela quer a função dela, quer que o pessoal fique ali dentro. Quanto mais tempo para eles ficarem, a pessoa ali, né, usar, para eles é melhor, né? E falta isso, né? Essa parte dessa criatividade, dessa interação. Né? Esses dias eu achei uma gracinha.
A professora propôs uma atividade, eles foram catar folhas na fazendinha, cada um catando um tanto de folhas. E depois eles foram montar um trabalho de artes, montando alguma coisa com as folhas. Então, saiu tartaruguinha, saiu de tudo que você pensar, eles conseguiram fazer com folhas. Colaram a folha no papel e eles criaram muitas coisas com as folhinhas da fazendinha. Bacana. E quando que foi que ela também tem essa questão do bilíngue, né? Temos. Como que você teve essa ideia? Onde você viu surgiu essa necessidade de colocar o bilíngue? Bom, o inglês hoje ele está em todos os lugares do mundo. E percebi também a dificuldade dos pais. Leva para o curso de inglês, traz do curso de inglês, né? A criança já tem a aula, tem a tarefa de casa, tem o curso de inglês. E eu falei que a gente podia somar tudo isso. A gente já tinha o inglês na escola, né? Só que ele era uma vez na semana. E nós buscamos, então, um material que atendesse às necessidades das nossas crianças e dos pais. Visto que o inglês hoje a gente não fica sem. E quanto mais cedo a criança aprende, mais fácil para ela. Eu lembro da minha filha, quando ela foi para a faculdade, ela foi fazer o USP, foi fazer psicologia. E ela quis parar o curso de inglês dela. Ela não quis dar continuidade, ela fez até um certo nível e parou. E eu insistia com ela para isso, ela, não, eu aprendo sozinha, eu aprendo não sei o quê, e ficou. Quando ela chegou na faculdade, o primeiro livro dado para ela ler era todo em inglês, um livro bem grosso, e ela já ligou para mim descabelada, mãe, eu tenho que ler um livro todo em inglês e eu não sei, não estou conseguindo decifrar esse livro. Se eu for traduzir esse livro para eu entender, eu vou levar 2 anos. Preciso correndo para o curso de inglês. Aí foi ela para um curso de inglês em São Paulo, fazendo a faculdade ela era integral, ainda tinha que fazer o curso de inglês. Falei, olha, viu a falta? Né? Num pouquinho espaço de tempo fez falta. E eu falei, é necessário a escola já ter o bilíngue. E aí começamos a trabalhar o inglês a partir de 3 anos de idade. Ele tem aulas todos os dias e as crianças estão tendo um grande desempenho. Essa semana eu tive um avô de uma aluna que ela foi fazer um intercâmbio, porque hoje os alunos todos querem fazer intercâmbio. E ele veio parabenizar a escola porque a neta foi fazer as provas lá nos Estados Unidos, foi dispensada do inglês, porque ela gabaritou a prova. Quando chega lá, você tem que fazer provas, né, para o local que ela vai atuar lá. E ela foi dispensada do inglês. E falou, eu não sabia que a minha filha sabia tanto inglês e foi o único lugar que ela fez inglês, foi aqui no colégio. Sim, eu posso dar depoimento porque a minha menina, a gente começou lá, coloquei ela lá quando você começou com o bilíngue. E ela fala. Muitas vezes eu lembro. Você pode ter certeza que ela sabe muito mais do que ela te mostra. Você tem que entrar no diálogo com ela ali, aí não dá para entender. Tem dia que ela pega, assim, às vezes um vídeo que ela me manda, tá tudo em inglês. Fala, não, Luísa, me ajuda aqui. Então. Me ajuda aqui, eu não tô entendendo direito, não. Eu sei um pouco, né? Eu fiz na época mais de adolescente, eu fiz um curso de inglês. Aí algumas coisas eu lembro, mas o nível do conteúdo que ela me manda, eu tenho que parar, ler, para traduzir, interpretar. Puxar na memória, às vezes você entende uma palavra ou outra, mas na conexão ali você não te falta. E o inglês ele é hábito, né? Se você começa a praticá-lo, você desenvolve mais rápido ainda. Sim. E hoje as nossas aulas de inglês é só falada em inglês. A gente agora tirou o português, porque antes nós começamos tendo português e ensinando inglês. Agora, na maioria das séries, tudo é em inglês. Sim. E quando que você pensou, não, agora já vou ampliar e vou me fazer a unidade 2 ali? Qual que foi te levou esse desafio? Quais foram os desafios de você abrir a unidade 2? Que aí depois seria até os... que mudou, né? Era até o quinto ano. Agora até a sexta... Na verdade, o quinto ano era o 4º ano anterior. Eu sempre confundo, porque na verdade aumentou no início, né? Aumentou no início o 1º ano, com 6 anos. Então, aí passamos a ter 9 anos de ensino fundamental. Sim. Né? Bom, de novo, o mesmo processo, os pais solicitando o 6º ano. Nós ficamos mais ou menos 4 ou 5 anos só com a educação infantil e ensino fundamental 1, quando a gente inaugurou a unidade 1, a tal Lua de Cristal, né?
E eu buscava uma parceria de um sistema de ensino que eu gostasse para eu montar o 6º ano. E eu era apaixonada no coque. E eu adorava o sistema coque e vivia buscando por ele. Só que na época ele tinha um colégio aqui em Passo, né, que era o Tiradentes, então ele não fazia parceria com 2 escolas. Mas eu não deixava de mandar e-mail para eles todo ano, que eu tinha interesse. E aí, num belo ano, 2007, eu acho que o Tiradentes resolveu cancelar a parceria. E eles me procuraram, mais ou menos abril de 2007, falando se eu ainda permanecia com interesse, gostaria de conversar. E aí fomos conversando. Quando foi maio, eu fechei parceria com o Coque e falei, agora é a hora do 6º ano. Porque os pais terminavam o ano, eles terminavam chorando, que tinha que levar o filho para outra escola e não queria que a gente desse continuidade, né? E aí aconteceu. Em 2007 fechamos a parceria com o Coque, em maio. E aí eu fui buscar de novo uma área, correndo para construir a 2ª unidade. No começo, eu queria ter construído ali junto com a Luz de Cristal. Eu tentei comprar os terrenos em volta, algum terreno em volta que desse continuidade para isto, mas ninguém ligação, quis me vender. Se tivesse ligação, você porque aí eu criaria lá o espaço dos maiores e eu estava perto, né? Ficaria mais fácil. Mas ninguém, no momento, teve interesse em vender, ou quando interessava, pedia preço assim exorbitante. E aí eu comprei aquele terreno lá na Deputado. E aí eu cheguei para o meu arquiteto, novamente, que eu tinha falado isso para ele outra vez. Falei, eu preciso construir um colégio em 6 meses. E ele fez o projeto e a gente construiu em 6 meses. E inauguramos dia 20 de 2008, de janeiro de 2008. Tem muita diferença você cuidar dos pequenos com os maiores? Muito. Foi um desafio muito grande para mim, porque eu não tinha experiência em lidar com adolescente, nunca tinha trabalhado com adolescente, né? A minha experiência no máximo era 4º ano. E eu contratei uma pessoa de RH para me ajudar a convocar os professores, né? Selecionar os profissionais. E eu contratei uma profissional de pedagogia que ela tinha... trabalhava em coordenação em um colégio em Belo Horizonte, um colégio bem conhecido lá. E ela queria vir para Passos, porque a família dela era daqui, então eu a trouxe e veio me ajudar a coordenar o colégio. Comecei com ela, com a Inês. E aí montei a escola. Nesse período ainda fiquei viúva, que meu marido morreu, teve um AVC. E eu estava construindo o colégio. E eu estava, assim, numa situação bem difícil de ter perdido o marido e construindo uma escola. Eu falo que foi uma escola construída com lágrimas, foi uma construção que eu chorava todo dia, de sentimentos, né, dessa perda que eu tive. Mas a melhor coisa que teve na minha vida foi o meu trabalho, que me ajudou a superar. E fui trabalhar com esses adolescentes. Eu preparei a escola, eu imaginava que eu ia ter só os 6º anos, e depois eu ia aumentando o gradativo. Mas a parte burocrática eu deixei organizada até o ensino médio. Comecei as matrículas. Eu anunciei de novo na Folha da Manhã, fiz uma reportagem que estava chegando o coque, né? Nossa, mas você vê, as matrículas lotaram de matrículas. Eu tive 2 turmas de cada série. E o colégio lotou. E foi contratando mais professores, foi organizando. Foi muito desafiador o começo do colégio. Muito desafiador, porque era tudo novo. Professores novos, ensino novo, escola nova, aluno novo. E muitos ex-alunos que tinham passado por mim voltaram todos para a minha escola. Eles estudavam em outros colégios, todos retornaram. E foi, assim, um trabalho muito árduo, mas muito importante. Valeu a pena. Pelo jeito, foi um desafio gigantesco, Foi. Né? Porque, de um lado, a alegria de estar construindo algo novo, de estar ampliando a necessidade, e de um outro lado, uma dor, de uma perda, né? Justamente. Inesperada, né? Porque exatamente, ainda mais que, às vezes, uma doença que você já está meio que acompanhando, você já se prepara emocional ali. Agora não, agora... Infarto que você falou, né? Eu teve um AVC. AVC. Foi fatal, durou 3 horas. É algo que você não espera. Não, então. Não esperava, estava saudável, não tinha nada.
Aí como que você... A escola que te ajudou, então, A escola me ajudou demais, assim, o envolvimento meu foi tão grande com o colégio, me deu tanto trabalho pra, para colocar os alunos no lugar, colocar a disciplina que eu queria, do jeito que eu pensava, treinamento de professores, reunião de professores, conhecendo o novo sistema de ensino, trabalhando em cima daqueles livros, né, estudando, assim, era o que me tirava da tristeza que eu estava. Só quando eu chegava em casa que caía na real. Mas enquanto estava no trabalho, eu estava envolvida. E foi um trabalho, assim, desse jeito, muitos anos. A gente trabalhou muito afinco, assim, muitos anos, para a gente ter um colégio como a gente queria, com a disciplina que a gente tem hoje, com a harmonia que a gente tem hoje. A gente tem disciplina e tem harmonia. Até, né, aproveitando essa aí, estava com uma pergunta aqui. Hoje vocês estão com quantas pessoas trabalhando lá, professores? Sim, professores e mais a parte administrativa. Hoje, com as 2 unidades, a gente tem em média de umas 100 pessoas. 100 pessoas? Mais e ou como menos. que é fazer gestão desse tanto de gente? Olha, eu falo que os professores são iguais a alunos. Às vezes dão os mesmos trabalhos. Mas são, assim, eu não sei que são professoras, assim, todo mundo tem formação, então tem instrução, tem conhecimento. Não é muito difícil, não. A gente lida bem, a gente tem as nossas reuniões, nós temos as nossas regras internas, então todos cumprem direitinho, compartilham. Eu gosto de reunião de trocar ideias, sabe? Eu gosto de fazer reunião, ouvir a ideia dos professores, para tudo, pelas dificuldades dos alunos. Então, a gente sempre reúne e aí a gente vai construindo a escola. Eu tenho o jeito que eu idealizo e passo para eles, mas eu também vou completando com a ideia deles. E isso, assim, a gente vai formando o colégio. Não é uma coisa com imposição. Eu vejo a harmonia das minhas 2 escolas uma harmonia gostosa. Uma harmonia alegre dos funcionários. Não vejo ninguém trabalhando de cara feia, ninguém trabalhando de forma que eu não queria estar aqui. Eu vejo pelo contrário. Todo mundo se dedicando, se dando o seu melhor e querendo estar ali. Às vezes eu perco muitos funcionários por um motivo ou outro, às vezes passa num concurso, outra coisa. Mas sempre que me encontra e fala que tem muita saudade do tempo que ficou ali, o quanto aprendeu ali, e porque eu sou bem exigente. Isso eu posso falar que eu sou, e meus professores sabem que eu sou. Eu sou exigente, eu não estou na sala de aula com eles, mas eu acompanho pelas câmeras, o comportamento, como é que está o relacionamento ali dentro. Sou exigente com a disciplina, com a organização da sala. Eu sou exigente com a formação deles, porque o COC oferece muitos cursos, a Escola da Inteligência oferece muitos cursos, então estou sempre em cima. Estão fazendo? Quem já fez? Como é que está? Porque nós precisamos estar atenados às mudanças do mundo. E esses treinamentos, esses cursos, vai fazendo isso com a gente o tempo inteiro. Né? E quando existe ali uma deficiência, algum professor, eu sempre levo para a minha sala, sento com ele, mostro para ele onde a gente pode crescer, onde está o ponto que está ruim, que pode melhorar. E assim vou construindo os profissionais. Que eu vejo que uma grande dificuldade de alguns empreendedores foi que a gente sempre faz essa pergunta, né? De transferir a cultura, né? A visão que você está tendo, né? De como você falou, eu idealizo a escola desse jeito, eu quero dessa forma e precisar passar. Esse também é um grande desafio. É bem desafiador isso também. De você achar as pessoas que querem aceitar, seguir o jeito que você está sonhando. E você falou um ponto interessante. Como que nesse processo, você precisa corrigir algumas questões para abordar a pessoa, né? Porque para que ela não fique leva para o lado tanto pessoal assim, mas entender que é do processo ali, que ela, não, se não colocar aqui tem que fazer dessa forma, porque é a maneira que foi meio organizada. Como que você faz essa abordagem assim Eu falo que a escola particular, ela tem um termômetro. A gente tem o nosso olhar, e eu sempre deixo para os pais nas reuniões que a gente olha para o todo e ele olha para o individual. Se não está legal alguma coisa, ele tem que trazer para nós imediatamente, porque para a gente observar e ver o que pode ser feito melhor. E quando às vezes existe alguma crítica ou alguma queixa dos pais de algum comportamento da professora, algum jeito que ela realizou alguma atividade, a gente observa. Se realmente a gente vê que pode ser melhor, a gente leva ela para lá e fala, olha essa atividade que você fez.
Como você fez? O que você pensou? E se fosse assim? E se fosse, não poderia ser diferente? Então, eu levo ela para ver também, para observar. Eu não chego chamando atenção, falar, olha isso, não pode fazer isso, como é que você fez isso? Não. Aí eu mostro a realidade podendo ver outro olhar. Ver que pode ser feito de outra forma. Então, vamos tentar fazer desse jeito, se não vai ser melhor? Vamos construir de outra forma? Existe aquele profissional que você vai trabalhando com ele e você vê que ele não corresponde. Aí, se ele não corresponde, eu faço a troca. Eu tento. Porque eu acho que todos nós precisamos de chance, precisamos enxergar onde que a gente precisa melhorar. Sim. Aí, depois, eu faço a troca. Eu não posso deixar uma pessoa que não tem perfil, talvez, para aquela idade, talvez para aquele ano, que permaneça ali, porque eu tenho ali 20 alunos, 15 alunos que precisam de um atendimento de forma como a gente idealizou, não para atender o profissional. Porque a minha prioridade são os atendimentos dos alunos. Eu sempre falo para ela, a escola existe porque a gente tem os alunos. Então, a primeira coisa aqui na escola são os alunos, depois os professores. Sem os alunos, nós não temos vocês. Então, eles já sabem que eu olho assim. Né? E tem dado certo. Mas, sempre que necessário, eu troco. Tem troca de professores, de profissionais. Sim. Bacana, né? Tem que ter essa abordagem, né? Tem que ser a postura, né? O pulso, né? Para manter. Não... Eu sou muito sincera. Às vezes as pessoas falam, nossa, a Cleide às vezes é grossa. Eu falei, não sou grossa, gente, sou verdadeira. Eu falo a verdade. Eu gosto de ser sincera. A sinceridade cabe em todos os lugares. Mas tem gente que não gosta de ouvir, né? Uma coisa assim. Mas acho que a gente caminha bem. A verdade, né? A verdade, quando ela é colocada, ela é liberta, né? Conhecereis a verdade vai te trazer tranquilidade, né? E às vezes a pessoa fica com dificuldade de receber, né? Esse é um ponto interessante. As pessoas têm dificuldade de receber críticas. Críticas. Acho que principalmente a crítica. Eu falo, gente, se eu não ouvisse as críticas, eu não estaria onde eu estou. Porque foram através das críticas que eu fui melhorando. Eu fui vendo, olha, então, talvez a crítica machuca, né? Você escuta uma coisa que chega alguém e fala para você que não está legal. Quantos pais chegaram para mim, quantos pais eu já ouvi na minha vida e questionou, não gostou, falou. E na hora eu fico magoada, porque dói na gente. Mas no outro dia eu já estou com a solução. Eu levanto com a solução. Porque deve ter muita crítica, né? E eu já levanto com a solução e eu posso fazer melhor ainda. Eu posso olhar para esse lado, olhar para o outro. Por isso que eu deixo aberta a minha escola para os pais colocarem a visão deles. Aquilo que eu acho que é pertinente, cabe a mim, a mudar, a melhorar, eu faço. Eu não me hesito a organizar para fazer. Agora, tem coisas que às vezes não está em mim, eu não consigo. Mas se eu consigo, eu faço. Muito bom. Então, você comentou aí, nós estamos com 25 anos. Nós vamos fazer o ano que vem 25 anos de colégio. E desses 25 anos, que você ainda espera para o futuro, né? Olhando para trás aqui, nossa, realmente era isso mesmo, deu certo, tá dando certo. O que você já pensa para o futuro? Então, eu sempre falo assim, não vou construir mais nada, vou parar aqui agora e vou conservar o colégio, as escolas. Mas não é verdade. Eu falo assim, que você ter uma visão empreendedora, você gostar daquilo que você faz, as coisas vão acontecendo na sua vida. E acontecem coisas. Eu estou, para o ano que vem, já para uma nova inauguração de um novo colégio, que a gente está trazendo uma nova proposta para Passos. E eu vejo que eu fiz na minha vida o que eu gostaria de ter feito e gosto de fazer. Quero trabalhar com as crianças, com os adolescentes, estar com eles, ajudar na formação dessas pessoas. Eles precisam muito da gente, dos professores. Sim, o que eu perguntei foi que o empreendedor é assim, né? Você vê, começa ali, tem uma ideia, né? Com aquela pulga atrás da orelha, que toda energia tem que botar para funcionar. Aí ele vai, nossa, deu certo. Bate cabeça, estressa, fica nervoso, nossa, não vai dar certo. Organiza. Aí quando tá tudo tranquilinho,
parece que não se conforma, né? A gente tem uma coisa que você tem que estar mexendo, que tem que estar acontecendo coisas. Tem movimento, tem que estar girando, né? Eu falo que a escola, ela é um ser vivo, assim, né, gritante, porque ela transforma o tempo inteiro. E eu já acordo falando assim, qual vai ser o dia de hoje, como que vai ser? Porque não tem nenhum dia que não tem um problema, uma coisa para resolver, que seja com o aluno, com o professor, com pais, alguma coisa externa que vem. Então, toda hora você tem um desafio ali, toda hora. E aí eles falam assim, não aguento problema, não gosto de problema. Eu falei, poxa vida, problema é parte da nossa vida. A gente só tem problemas. O dia que não tem problema, você fala, tá alguma coisa errada hoje. Tá muito estranho. Tá estranho. A gente costuma tanto em estar à frente de tudo isso, de estar resolvendo esses desafios, que eu falo, ele é parte de qualquer empreendedor. Não existe um trabalho se a gente não é desafiado, né? Sim. Agora a gente falando que agora, nos bate-papos aqui a gente vai percebendo. A gente entrevistou o Guilherme. Ele saiu, eu peguei o dinheiro, entrei dentro do avião, fui lá pro sul para arrumar um fornecedor, voltei para cá, agora já estou indo buscar outra forma de ampliar minha empresa, arrumar mais representante, que ele mexe com móveis rústicos. Aí eu falei, mas descansa não? Descansa não, a gente não para. Você também tem uma cafeteria também? Tenho. Aí eu quis também investir no ramo de cafeteria. Eu gosto muito de viajar, é o meu hobby. E nas minhas viagens, quando eu chego em qualquer lugar, o primeiro lugar que eu quero ir é numa cafeteria. E eu sentia falta de Passos não ter, né? Não tinha um lugar para a gente tomar um café, um sábado à tarde, um final de tarde. E aí eu tinha aquele espaço ali que é meu, né? E da Marilda também. E aí nós resolvemos abrir uma cafeteria ali. Aí, quando a gente construiu aquele prédio, já deixei reservado aquele espaçozinho ali para a gente construir uma cafeteria. E aí eu trouxe um modelinho, né, de Nova York para Passos. Eu falo que quem vai lá sente Nova York, em algum lugar assim, porque o ambiente também remete a estar lá. E é um lugar gostosinho, assim, para encontrar os amigos. E eu todo dia tomo meu café lá, porque eu falo que é a minha hora de descanso. Depois que eu tomo café, eu abro meu WhatsApp. Que aí vem os problemas, agora vamos resolver. Depois do café, vamos expressar. E café realmente faz parte. Nós que é de contabilidade, contador. Eu adoro café. Nós vive de café. Toda hora vai lá, nem parece que tá tomando Coca-Cola. E virou uma coisa agora, assim, né? O nicho de cafeteria tem crescido bastante. Sim, mas que é um ambiente mais agradável, né? Foge bastante. Eu falo que o paciente está aprendendo a tomar café. Porque ele gostava mais do happy hour, né? Sim. Todo dia, uma cervejinha. Agora eu vejo que estão aprendendo mais a estar em cafeterias, buscar mais por esse ambiente também. Sim, que aí acho que, na verdade, o ambiente é de acalmar, né? Não que não se acalme nos happy hour, mas acaba ficando mais agitado, né? E agora esse é muito bom também. Eu queria te fazer outra pergunta, agora meio que fugiu. Outra dúvida, como que foi cuidar das crianças na pandemia? Eu falo porque na minha menina ali, eu vi que eles sentiram bastante, né? Como eu falo, a escola, todo trabalho é desafiador. A gente está sendo desafiado o tempo inteiro por problemas externos, esses, né? Que um foi a pandemia, o outro foi essa violência nas escolas, que a gente ainda está aí. Agora, mais recente. Né? A pandemia, para mim, foi muito difícil. A gente sofreu muito, nós professores, eu como gestora. Como eu gosto de estar no meio, aí eu não fiquei no meio de jeito nenhum. Porque eu não conseguia estar entrando nas salas online para estar ali vendo os meninos, né? Eu senti que eu tirava a liberdade da professora, que não ficava legal. Então, eu comecei a sentir que eu estava de fora de tudo. Eu não sabia o que estava acontecendo na sala de aula. Como no presencial, toda hora eu passo por ali, eu estou vendo o movimento. Na pandemia, eu aprendi que nem tudo depende de mim, que as coisas fluem sem mim. Isso foi um grande aprendizado. Porque, assim, eu não soltava a escola. Até hoje eu não solto. Se falar assim, você ganhou uma viagem para o México amanhã, você vai ficar 15 dias lá. No mês de aula, eu não vou de jeito nenhum. Falando, imagina, eu estou trabalhando, que eu deixo minha escola e vou viajar. Mas não vou. Eu perco a viagem.
Para eu fazer congresso 2, 3 dias, você tem que ver, eu ligo todo dia, eu ligo cedo, de tarde, de noite, para saber o que está acontecendo. E então, eu achava que eu não podia desgrudar da escola. E com a pandemia eu descobri que eu posso. A escola fluiu. No começo, acho que todo mundo sofreu, né, esse distanciamento. Os alunos de aprender a ter aula sozinhos, né, individual, porque estava no todo, mas estava sozinho em casa. Os pais também, que acabava sendo apoio para os filhos. E o professor também, de não ter o contato com os alunos. E eu mais ainda. Eu emagreci 15 quilos na pandemia. Vixe. Porque eu não conseguia não sair de casa, sabia que eu não tinha para onde ir, tanto é que eu ia para a escola sem ninguém, eu ficava na escola. Então, foi desafiador, mas foi sucesso no final. A gente teve aproveitamento, muito bom aproveitamento dos alunos. Aqueles alunos que levaram a sério conseguiram ser aprovados no vestibular normalmente, como se tivéssemos tido as aulas presenciais. Os alunos da alfabetização também foram alfabetizados tranquilamente, sem ter prejuízo de leitura. Um ou outro que não conseguiu, bem pouco. Alguma defasagem, às vezes, nas exatas que ficaram, mas hoje a gente já sanou tudo com eles, sabe? Mas foi aprendizado para todos nós, né? Foi sofrido no começo e um grande aprendizado para todos. E depois voltar para as aulas presenciais foi de novo difícil. Foi difícil para os professores voltar para a realidade, lutaram bastante de não querer. E eu acho que os alunos estavam muito ansiosos, e eu também, junto com os alunos, doidinho para voltar tudo, até que tudo aconteceu e a gente retornou e hoje estamos com a vida de novo, né? Acho que até para o colegial ali, até é um pouco aceitável a distância, né? Mas na unidade 1 ali, do quinta série, quarta série, terceira série, acho que eles precisam mais complexo. muito. Não, mas o ensino médio também precisa do contato. Precisa também, mas... Não, mas você não tem... Todos precisam. As crianças desenvolveram muita depressão, muita ansiedade, desenvolveram demais. Se isolaram muito. Porque a mesma que fica em casa, está tendo contato com o pai ou com a mãe, não é a mesma coisa de você ter contato com alguém da sua idade, para você trocar, se relacionar, né? É diferente. E assim, uma fase que eles precisam desse contato. Se você vê o nosso ensino médio, formou sem poder ter festa. Né? O 9º ano formou sem poder ter a confraternização final. Então, é difícil para eles também, que é uma coisa de sonho de aluno, né? Sim, o sonho do aluno é formar. Tirar foto, formatura. Então, eles não tiveram isso. Mas nem depois, não acabou não fazendo, não? Parece que aí, eu não estou lembrada, fizeram de novo junto com outra turma do ano seguinte. As nossas viagens que a gente fazia de 9º ano, nós fomos fazer 2 anos depois que eles foram participar. Como que chama mesmo? O NR. Isso. Perderam tudo, assim, coisas do sonho deles. Isso trouxe frustração para ele, porque o que os adolescentes têm para fazer na idade deles, a não ser o contato com os colegas da escola? As ações que a escola promove, as festividades do colégio, a festividade da escola, as festas de final de ano. Porque a nossa cidade não oferece muito, né? Não tem muita coisa recreativa para adolescente. A gente tem alguns lugares para ir, uma sair, não tem muita coisa. A cidade não oferece muito. E a escola oferece oportunidades. É um evento aqui, uma festividade, uma feira. Então, sempre tem algo, as viagens que a gente promove. Tudo isso, eles ficaram sem tudo. Sim. E ainda mais, como eu comentei também, que as famílias também, na verdade, elas vêm reduzindo, né? Sim. Cada vez é 1, 2 filhos. 2 filhos. Justamente. É mais difícil de ver uma família de 3, 4 filhos, né? É bem difícil. Então, realmente precisa muito dessa interação. Da convivência, E é onde que ele se aprende a conviver em sociedade, né? É onde eles aprendem a viver em sociedade. Eu falo que a escola é uma vivência de mundo. Ali você convive com pessoas de vários tipos de educação, né, de costumes, de hábitos, e é onde a gente direciona o que a gente quer aprender, o que a gente não quer aprender, o que é bom e o que é ruim. E o mundo é assim. Tem muitas ofertas boas e ruins, e é onde a gente vai falar sim e não. Escola é um pouquinho disso. Um universo muito gigantesco, muito profundo. Eu acredito. Gostaria de você deixa o pessoal aqui uma mensagem que queira empreender, está tendo dificuldade.
na gestão do próprio negócio, né, dentro da sua experiência? Eu vejo assim que uma pessoa que ela quer empreender, primeira coisa, ela não pode pensar que ela vai criar algo só para ganhar dinheiro. Ela tem que buscar algo que ela goste de fazer, que vai fazer diferença na vida das pessoas e que vai ser diferente do que os outros fazem. Porque não adianta eu montar um negócio igual ao outro. Então, o que o meu negócio vai fazer na vida do outro? E o que ele vai fazer de diferente? E você empregar toda a sua energia ali, de vontade de fazer, de ver o brilho no olho daquele que está usufruindo daquilo que você criou. Que o dinheiro é consequência de tudo isso. É uma consequência. Eu nunca esperei chegar onde eu estava. Eu nunca sonhei em crescer assim. Foi acontecendo na minha vida. Eu gosto de criar as coisas como eu queria, fazendinha. Eu gosto de comprar um brinquedo novo, porque eu quero ver o brilho nos olhos dos meus alunos. Como é que eles olham, a primeira vez que eles veem, a surpresa que eles têm, como eles gostam daquilo. Então, eu gosto de criar para ver a felicidade do outro. E as coisas vão acontecer na vida da gente naturalmente. Então, nunca pense em criar para ganhar dinheiro. É o contrário. É em fazer o bem. Que o dinheiro vem. Sim, consequência, né? Consequência. Porque é igual a gente fala, né? Eu tenho as dificuldades do dia a dia. Se você não estiver disposto, né, a enfrentar essa dificuldade com algo que faça sentido para você, você vai abandonar o barco na primeira oportunidade, né? Vai. Muito bom. Muito obrigado pela essa história. Muito obrigado a você que está nos acompanhando aqui. Já deixa o seu like aqui, já curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos para ouvir a história da Creide, né? Entender como que ela fez a jornada empreendedora dela, que possa te inspirar também a ter a sua jornada empreendedora. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de contribuir com vocês e com todos que nos ouviram. Isso aí, pessoal. Obrigada. Você pode. Pode mesmo.